Se está havendo precipitações no seu ministério, precipitações na sua vida e precipitações na sua família, você precisa entender de onde está vendo, qual a origem. Não foi você que começou, não foi você que iniciou. Tenta quebrar esse ciclo com a sabedoria de Deus. Tenta quebrar esse ciclo com arrependimento sincero. Tenta quebrar esse ciclo entregando tudo na mão dele, pois ele diz: antes que houvesse dia eu sou, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Queridos, paz do Senhor Jesus. Os que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra por favor no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 25. A partir do versículo 19. 25 a partir do 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua esposa. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Capítulo 27. Versículo 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora já estou velho, não sei o dia da minha morte. Toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, saia ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso como eu gosto, traze-mo, para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Tomai o vosso assento, queridos. João Paulo, queridos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Como os irmãos sabem, Palmas
há muito tempo é uma bênção para o meu ministério, para a minha família, para a minha vida. Rever o pastor João Paulo, agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e ver como o Senhor lhe tem confirmado no seu chamado. Todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. A pastora Paula, toda a família do pastor João Paulo, todos os irmãos aqui presentes a ouvirem a palavra do Senhor. Meu desejo é que o Espírito Santo faça prosperar a semente da palavra no coração de cada um de vocês. O meu amigo pastor Abelino, sua esposa Ellen. O Abelino é um amigo de muito tempo e hoje está aí me ajudando, me auxiliando em algumas agendas. Eu agradeço a Deus por isso. Eu tenho alguns livros disponíveis da minha autoria para apresentar aos irmãos. Eu tenho uma introdução bíblica, um dos últimos livros que lancei, uma introdução bíblica para conhecer a Bíblia, desenvolvendo uma compreensão da Bíblia livro por livro em 52 semanas. Eu te ajudo nesse livro a entender o contexto de cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, com um devocional na conclusão de cada visão panorâmica de cada livro da Bíblia. Eu tenho dois títulos de uma coleção que eu estou lançando no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. E eu tenho disponível aqui Deus Fala em Gênesis, Deus Fala em Êxodo. Uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo. Esse primeiro é uma visão panorâmica de todo o livro. Esse aqui são capítulos por capítulos, explicados, comentados com tema, introdução, tópicos, comentário, conclusão e também com um devocional. Para você que prega, para você que quer aprender a pregar, faz estudos devocionais da palavra de Deus. Estarão disponíveis depois da pregação no site. Esse livro custa entre R$70 a R$90, incluso o frete. Eu venderei cada livro a R$50 depois da pregação. Se você sentir de Deus, compre. Se não sentir, você compra para sentir. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, as precipitações humanas e a soberania divina. As precipitações humanas e a soberania divina. O efeito do pecado se mostra primariamente em Sara, em Gênesis 11, que é originalmente chamada de Sarai. O efeito do pecado gerando fraqueza, enfraquecendo o corpo do ser humano, agora nas mulheres se revela em Rebeca. Ela é estéril e ela vem ao seu marido pedindo oração, querendo saber pela maturidade que ele tem, por ser filho de quem é, uma resposta, pois o seu desejo é ser mãe. O seu marido ora ao Senhor, e quando ele ora, o texto diz que ele orou insistentemente no versículo 21 do capítulo 25. Quando ele ora com insistência, o Senhor ouviu as orações do marido e a sua esposa gerou. Depois que ela engravida, ela percebe um movimento estranho no seu ventre. A expressão lutavam no seu ventre era um movimento, pois para ela é algo novo ter 2 bebês no seu ventre. E ela agora é quem vai orar. Ela não vai pedir uma oração, ela sabe que aquilo é muito complexo para a cabeça do marido. Então ela mesma fala com Deus. E quando ela ora, o Senhor lhe dá uma resposta. Há no seu ventre 2 nações. Deus já estava vendo o resultado daqueles bebês no ventre dela.
Deus estava vendo os edomitas e os israelitas. Edomitas, descendentes de Esaú. Israelitas, descendentes de Jacó. A visão de Deus vai além da semente. Deus já estava vendo o resultado e falando a ela: há 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Deus já mostrando sua soberania sobre a nação de Israel e sobre os inimigos de Israel, pela sua onisciência, pelo seu decreto, pela sua providência. E o Senhor conclui: um povo será mais forte do que o outro povo. Israel será mais forte do que os edomitas. E o maior, aqui já fala do primeiro filho, do filho que, humanamente falando, teria o direito à primogenitura. O maior servirá o menor. Edomitas que crescerão primeiro, enquanto Jacó é só Jacó, os edomitas já tinham reis e príncipes. E esse povo que primariamente se desenvolveu antes de Israel, vai ter que se submeter a Israel. Deus já anuncia isso. São 2 irmãos que vão se dividir, vão se tornar nações, e lá na frente vão se enfrentar belicamente, guerra, e o menor, que é Israel, vai dominar o maior, porque soberanamente Deus os escolheu assim. E de Israel é que viria e veio a Bíblia Sagrada e o Salvador do mundo. Há um plano eterno com aqueles 2 bebês no ventre de Rebeca. No capítulo 26, nós temos os poços que são cavados, e há uma briga sobre os poços, porque era muito raro alguém prosperar cavando poço no deserto. O casal se confirma em sua unidade. Isaac é acusado de estar publicamente fazendo carinho ou carícias na sua esposa. Não era a cultura do ambiente, ele é repreendido por isso. Parece tudo bem naquela família. Quando você chega no capítulo 27, é aí que nós temos as precipitações de um casal escolhido por Deus para serem os progenitores da família que vai dominar a religiosidade ou a religião no mundo. Essa família está na genealogia de Jesus. Aqui no capítulo 27, Isaac pensa que vai morrer. Rebeca pensa que o plano dela é de enganar o marido e o filho Esaú não será descoberto. Jacó pensa que pode enganar o pai e permanecer incólume. E Esaú finge que não havia feito o que fez. Todo mundo dizendo que tá tudo bom, tá tudo bonitinho do jeito que a gente fez. E no final do capítulo a gente entende que, apesar de todos eles se precipitarem, Deus continuou no controle. Deus fez tudo do modo que ele havia projetado. Quantas vezes nós já falamos para os nossos filhos, o marido falou para a esposa, ou a esposa falou para o marido, ou os pais falaram para os filhos: não passe na frente de Deus. Aí esses dias eu fiquei me perguntando: quem consegue passar na frente de Deus, se sendo ele onipresente e onisciente, ele já está no futuro desde o passado? Isso significa dizer que nossas precipitações nos atrapalham, mas jamais frustram os planos de Deus. Nossas precipitações nos geram dores, mas Ele permanece no trono, Ele permanece soberano. Agora, todo mundo aqui já se precipitou.
já falou o que não deveria falar, já fez o que não deveria fazer, já tomou a decisão que não poderia tomar, já foi onde não deveria ir, e os arrependimentos vão sendo gerados, e nossas palavras são os meios pelos quais nossas precipitações se formam. Nossas palavras são os meios pelos quais nossas precipitações, nossas pressas, nossas agonias se revelam. Se não, vejamos, capítulo 27, diz o texto: aconteceu que, como Isaque envelheceu, seus olhos se escureceram, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E o Esaú disse: eis-me aqui. Aí ele disse: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Ele já está pensando na morte. Falta mais de 20 anos para o vai morrer. Os irmãos sabem que Jacó foge para Padã Arã, fica lá 20 anos. Jacó volta 20 anos depois, se encontra com Esaú e os dois sepultam o coroa. Mas ele já chama Esaú pensando em... Fala, morte. Ele já chama Esaú pensando em morte. O que é isso? Precipitação. Aí chama o filho e diz: tô velho, meus olhos escureceram. Era comum, não havia medicina avançada como no nosso tempo. Ele não tinha a unção de Moisés, que os olhos não escureceram até a velhice. Os olhos estão escurecendo, ele se precipita pensando na morte. E a sua precipitação se dá em pensar que já está tudo acabado, quando tinha mais 20 anos para viver. E agora ele chama o filho errado. Ele chama Esaú e diz assim: meu filho, pega as suas armas, vai ao campo, apanha uma caça para mim e faz em mim uma comida saborosa como eu gosto. Traga para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. O pai se precipita em querer transmitir a bênção patriarcal para o filho que não foi escolhido para recebê-la. Vocês leram comigo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, no capítulo 25, quando Deus disse: o maior servirá. Deus já tinha dito que quem receberia a bênção de autoridade da casa seria Jacó e não Esaú. Segundo lugar, a precipitação de Esaú. Versículo 5: e Esaú se foi ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Meu filho, pega as suas armas, pega uma caça, prepara um guisado para mim, que depois de comer eu vou te abençoar, vou transmitir a bênção que o Senhor deu ao meu pai Abraão, vou ministrar sobre você, Esaú. Ó, agora, pai, agora é minha bênção, agora é minha vez, agora é sua vitória, eu vou tomar posse. Peraí, Esaú, tu tinha que ser sincero com seu pai. Chega pro seu pai e fala assim: pai, só que eu tive um papo com meu irmão, eu cheguei cansado do campo, aí meu irmão estava assim, comendo uma comida bem gostosa que a mamãe ensinou ele fazer. E aí eu cheguei para ele e falei assim: me dá um pouco dessa comida. Aí meu irmão disse assim: dou não, de graça não. Aí eu perguntei para o meu irmão: o que você quer? E meu irmão disse: o direito à primogenitura. Aí, pai, eu abri mão da primogenitura por causa da comida. E eu prometi para ele, pai, que não era para mim, era para ele. Então, pai, chama Jacó e ministra sobre ele a bênção. Mas não, isso aconteceu no capítulo 25, a partir do versículo 29. Esaú abriu mão da primogenitura. Ele deveria, sem precipitação alguma, ter dito ao seu pai: pai, chama Jacó, porque a gente fez um negócio. Pai, ministre sobre Jacó, pois eu abri mão desse direito. E o Novo Testamento chama Esaú até de
maligno, filho da perdição e do erro, porque ele desvaloriza o canal, a transmissão de bênção do Pai, por causa de um prato de comida. Ele se precipita com fome e agora se precipita diante do Pai, por causa de um prazer momentâneo, por causa de uma dor que ele mesmo poderia solucioná-la com outra situação. No capítulo 25, ele simplesmente abre mão daquilo que de fato teria valor eterno para ele e come o guisado que o irmão prepara. Quantas pessoas se precipitam por prazeres momentâneos, tem a chance de usufruir o que é eterno, tem a chance de se ter o que é para sempre, mas por causa de um momento, uma fome rápida, um desejo esporádico, abre mão daquilo que é para sempre. E agora, quando ele tem a chance de crescer sem descer, quando ele tem a chance de receber o bônus sem o ônus, quando ele tem a chance de enganar o pai, porque ele também está enganando o pai, ele também está passando a perna em Jacó, ele simplesmente se cala. Então nem sempre suas precipitações se darão falando. Na maioria das vezes sim, mas às vezes você é precipitada, você é precipitado por não falar. Se falasse a verdade, sofreria, mas o resultado seria vitória. Se falasse a verdade, poderia chorar, mas ainda que esse choro durasse a noite inteira, a alegria viria num amanhecer de Deus para a sua vida. Mas ele se cala, calado fica, vai até o campo, pega a caça e diz: vou receber a minha bênção. Mas pelo seu caráter, ele não tinha nenhuma intenção de comunicar a verdade ao pai, porque pessoas precipitadas geralmente fogem da verdade. Quando Esaú recebe essa ordem do pai de ir ao campo caçar e trazer algo para o pai comer, quem escutou? Quem escutou? Quem escutou? Versículo 5, Rebeca. Não adianta, irmão, o cara está tentando esconder o negócio ali da esposa, a esposa está escutando tudo. Ele está falando só com Rebeca e Rebeca está escutando, só que Rebeca também vai se precipitar. Nós não temos a precipitação apenas de Isaac, não temos a precipitação apenas de Esaú. Agora Rebeca, no versículo 5, quando ouve as palavras de Isaac, ela não usa de sabedoria para interromper as precipitações do pai e do filho. Ela simplesmente entra na vibe da precipitação. Já que vocês estão plantando precipitação, eu também vou plantar precipitação. Já que vocês estão plantando desrespeito, eu também vou plantar desrespeito. Já que vocês não estão nem aí para o que Deus falou para mim, porque os meninos estavam no meu bucho e Deus disse que o maior ia servir o menor, então a bênção não é para Esaú, a bênção é para Jacó, o meu preferidozinho, o meu bonitinho. E Isaac está querendo abençoar Esaú, então ele vai ver. Eu vou mostrar que eu também tenho autoridade, eu vou mostrar que eu não fico para trás. Sabe aquela síndrome FFF, feminista feia fedorenta? Já estava lá na cabeça da Rebeca, e a Rebeca vai chamar Jacó, e o texto diz que ela repete as palavras equivocadas de Isaac. Versículo 6, eu tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça, faze-me o guisado saboroso, para que ela fala, tudo bem, certinho, irmão, ela memorizou certinho. Traze-me uma caça para que eu te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. E ela vai se precipitar, porque quem se precipita sempre fala demais. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. É a esposa, ela sabe fazer o tempero que o pai gosta. E
e você vai levar a comida ao teu pai para que ele coma e te abençoe antes da sua morte. Irmão, essa mulher que orou no capítulo 25, essa mulher que teve uma experiência com Deus no capítulo 25, essa mulher que no capítulo 24 é elogiada. Abraão chama o servo da sua casa e diz: não pega mulheres dessa terra para casar com meu filho, vai buscar Rebeca, vai buscar uma mulher distante. Olha o que Abraão diz: o anjo do Senhor vai te guiar até ela. O anjo de Deus guiou o servo de Abraão até Rebeca, uma mulher que vivia na direção de Deus, uma mulher que tinha experiência com Deus, conforme diz o capítulo 25, agora está se precipitando em suas palavras, desonrando o seu marido, querendo receber do seu jeito aquilo que Deus tinha dito que seria do jeito dele. Irmão, essa mulher poderia ter esperado, mas não esperou. Ela se equivocou, pensando que o seu plano enganador iria atrair uma bênção sem dor para seu filho preferido. E agora nós temos a precipitação de Jacó. Meu Deus do céu, a família é toda precipitada, parece a nossa. Agora nós temos a precipitação de Jacó, quando ela diz assim: traze a caça, eu vou cozinhar, você leva ao seu pai, ele te abençoa. Aí ele tenta ser inteligente, irmão, mas a mulher está sempre um passo à frente. Ele tenta ser inteligente com a mamãe e diz assim: é que meu irmão, versículo 11, meu irmão é cabeludo e eu sou liso. Meu irmão é peludo e eu não nasci cabelo de jeito nenhum, mãe. Aí meu pai vai me apalpar e vai ver que eu sou o enganador, e ao invés de trazer bênção, mãe, eu vou atrair maldição. Olha que mulher precipitada no versículo 13: meu filho, que essa maldição venha sobre mim. Pelo menos ela é corajosa, pelo menos ela sabe qual é o resultado da precipitação, pelo menos ela sabe o resultado da desonra, pelo menos ela assume que o resultado do desrespeito jamais é uma bênção sem dor, e ela diz: que essa maldição venha sobre mim. Ela está dizendo: eu sou o responsável por isso. Ela não consegue tratar Jacó como homem, ela trata Jacó como bebê, ela não consegue deixar que ele se responsabilize pelos erros dele, ela está assumindo a responsabilidade para si mesma. E ele diz: então tá bom, mamãe. Foi lá no quintal, trouxe o que ela pediu do rebanho lá, 2 cabritos. Aí ela faz um guisado conforme o pai. É muita comida em Gênesis, né, gente? Mas é comida em Gênesis. Começou lá com Adão e Eva comendo o fruto, e aí faz a comida conforme o pai gosta, e pega a pele dos cabritos no versículo 16 e cobre as mãos dele e a lisura do pescoço, porque o outro era cheio de pelo, parecia um bicho. E agora entra Jacó todo cheio da pele do cabrito. Para quê? A mãe ensinando o filho, a mãe colocando o filho numa posição de desonra ao pai. Uma mãe tirando do coração do filho o respeito pelo pai. Quantas vezes as mães precipitadas fazem isso? Fazem suas filhas odiarem macho. Por quê? Porque ela chega para a filha e desabafa as tristezas do seu casamento, as dificuldades do seu casamento, e sem sabedoria elas maximizam seus problemas. Seu pai não presta, seu pai é o filho do cão, seu pai é o Satanás, e eu não consigo, eu não aguento. E aquela menina vai alimentando no coração ódio da primeira figura masculina que ela tem dentro de casa, que é o pai. Daqui a pouco, se o diabo conseguir entrar e destruir essa família, essa menina cai na homossexualidade, no lesbianismo, e agora a mãe precipitada, fofoqueira, faladeira, vai querer vir para a igreja fazer campanha para Jesus libertar sua filha daquela prática maldita, não sabendo ela que lá atrás ela gerou no coração de sua filha ódio por homem, ódio por casamento,
ódio pelo esposo e vice-versa. O marido, homens que não se comportam como homens, que não têm hombridade, que não têm masculinidade, que não têm presença espiritual e física no seu lar, diante dos seus filhos, que não são protetores nem provedores, vão gerando no coração de seus filhos uma tristeza por casamento, um desânimo por formação de família, e os meninos viram pai de pet. E agora esses meninos não querem saber de casar, esses meninos não querem saber de formar família, eles querem viver sozinhos em seus apartamentos, eles querem comprar tênis caro, eles querem ter gel e piolho na cabeça, eles querem estourar o cartão na Zara e não tem respeito por mulher, não vê uma mulher como uma futura esposa, vê uma mulher como um par de coxas, vê uma mulher como uma escada para subir na vida, usufruir alguns momentos e depois virar as costas. Por quê? Pais precipitados, mães precipitadas, os filhos desfigurados em Deus, famílias precipitadas geram uma geração precipitada, geração que não escuta os mais velhos, porque os mais velhos que eles tiveram dentro de casa não tinham sabedoria, geração que não respeita a autoridade, porque dentro de casa o pai não tem autoridade, a mãe não sustenta a autoridade do pai, sendo que está com ela a qualidade da casa e com ele a autoridade na casa, e assim está tudo bagunçado lá dentro. Como é que vai funcionar dentro da igreja? O pastor está pregando e o jovem não está nem aí, o professor está falando e o aluno não está nem aí, a polícia está falando e o cara não está nem aí. Meu Deus, tudo começa com as precipitações dentro de casa, uma mãe instruindo o seu filho a desonrar o seu pai, e agora esse Jacó precipitado que demonstrou resistência cede. Ele sabe que a bênção é dele, a mãe também sabe que a bênção é dele, pois desde o ventre Deus havia dito: o maior servirá o menor. Apesar de os dois saberem que a bênção é para ele, eles vão conquistar a primogenitura pela negociação, pelo engano, sabe? Já não tinha naquela época, mas a gente pode contextualizar pelo jeitinho brasileiro. Aquela bênção certa poderia ser conquistada do jeito certo, na hora certa. Essa porta, você poderia estar passando por ela no tempo certo, na hora certa, mas você preferiu forçar. Esse prazer que Deus fez para o casal, para o homem e para a mulher, poderia estar sendo usufruído na hora certa, no tempo certo, pós-casamento, com santidade, como a Bíblia ensina. Mas o jovem que não jejua, que não se firma na palavra, que não respeita os princípios de autoridade, ultrapassa, se acelera e usufrui na hora errada aquilo que é dele, aquilo que é para ela, aquilo que é certo. As precipitações às vezes nos faz tomar posse do que é certo no tempo errado. Pastor, se é certo é para mim, então eu posso acelerar o processo. Não, é para você, mas você não pode acelerar o processo, porque você não é soberano sobre nada. Você tem que se submeter a Ele. Ele é quem é soberano sobre tudo. É para você, vai chegar para você, você vai alcançar, mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não é do seu jeito, não é do modo que você arquiteta e projeta. Só se prepara e Deus vai te colocar na hora certa, no lugar certo, para receber a bênção certa. Aleluia. Então vocês perceberam que Isaac se precipita, Rebeca se precipita, Esaú se precipita, Jacó se precipita. Uma família inteira precipitada. De onde surge a precipitação? No mais maduro, no líder da casa, no homem que é filho da promessa, no homem herdeiro da aliança de Deus com Abraão, no homem que foi colocado no altar. Ele já era um rapaz, ele não era um menino,
Um homem que viu o carneiro preso pelo chifre para substituí-lo. Um homem que ouviu o anjo bradar: Abraão, não lhe faças nada com teu filho. O homem que viu o pai bradar: o meu Deus é Jeová Jirê, o Deus que provê. O Espírito Santo está tocando na mente de alguém aqui. Você não precisa continuar nessa precipitação. Você não precisa continuar nessa pressa. Você não precisa continuar lutando na força do seu braço. Você já tem experiência. Você sabe que Ele cuida. Você sabe que Ele tem o melhor. Eu vou repetir para ver se alguém adora. Você sabe que Ele cuida. Você sabe que Ele faz de um jeito melhor. Isaac, você é experiente. Isaac, você é maduro. E quando do cabeça do mais maduro vem a precipitação, aqui embaixo todo mundo vem se precipitando. Quando um pai se precipita, quando um líder se precipita, quando um cabeça vai e atravessa tudo, pisa tudo e leva uma vida desorganizada pensando que é ele que manda, ele que domina. Quem estiver aqui embaixo, irmão, tem a tendência de ir imitando seus passos. O marido precipita, gera precipitação na mãe, na esposa. A esposa precipita, gera precipitação no coração dos filhos. O irmão precipita, gera precipitação no coração do outro. E o diabo assim vai vencendo igrejas locais, porque ele consegue destruir famílias. Igreja é constituída de famílias. Se ele destrói famílias, ele destrói a igreja. Ele foi a fonte que gerou vários erros numa família que tinha a bênção de Deus. E a desordem sempre vem de cima para baixo. Ainda que você olhe para baixo e os erros dos que estão aqui embaixo estejam mais explícitos, Deus quer que você olhe para si mesma. Você é mais madura, minha irmã. Tito capítulo 2, Paulo diz que as mulheres mais velhas, as mulheres mais experientes devem aconselhar as irmãs mais novas. A Bíblia diz que os presbíteros devem ser exemplo na pregação da palavra. A Bíblia diz que os pais não devem encaminhar os seus filhos no caminho da ira, mas abrir as escrituras e instruí-los no caminho do Senhor. Se está havendo precipitações no seu ministério, precipitações na sua vida e precipitações na sua família, você precisa entender de onde está vendo, qual a origem. Não foi você que começou, não foi você que iniciou. Tenta quebrar esse ciclo com a sabedoria de Deus. Tenta quebrar esse ciclo com arrependimento sincero. Tenta quebrar esse ciclo entregando tudo na mão dele, pois ele diz: antes que houvesse dia eu sou, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmão, agora a gente enxerga a soberania divina no texto. A soberania de Deus acima das nossas precipitações. Isaac se precipita e diz assim: eu vou abençoar Esaú. Mas não teve jeito, irmão. Jacó entra com a pele do cabrito e diz no versículo 18: meu pai. Aí o pai diz: é tu, meu filho? Eu sou Esaú, o teu primogênito. Mas é Jacó. Eu tenho feito como tu me disseste. Assenta, papai, e come a caça, para que sua alma me abençoe. O velho está desconfiado, o velho está vendo que a voz é forçada. Aí o coroa diz assim: como que você achou a caça com tanta pressa? Foi muito rápido, meu filho. Está aí no versículo 20. Olha a resposta de Jacó: o teu Deus mandou a caça ao meu encontro. Todo precipitado, toda precipitada, em alguma hora, para se defender, vai ter que mentir. Pior, vai ter que mentir com o nome de Deus.
Eu senti. Deus falou que eu me arrepiei. Para proteger sua precipitação com a máscara de espiritualidade. Isso se chama hipocrisia. E todas as mensagens de Jesus sobre o inferno nasceram contra a hipocrisia. Jacó tem o nome que os pais deram, agora ele tem o nome que ele se dá. Meu nome é Esaú. Mentira, é Jacó. Mas pela precipitação para receber a bênção que era dele, só não precisava enganar para receber. Meu Deus do céu, ele agora mente em nome de Deus. O teu Deus mandou a caça ao meu encontro. Aí o velho disse no 21, chega para eu te apalpar, meu filho. Igual ele falou para a mãe, se meu pai apalpar eu. Olha o que é que o pai faz no versículo 21. Chega para eu te apalpar, meu filho. Aí ele, claro, né, vai botar a parte peluda assim. E ele coloca a parte que tem a pele da cabra. Olha o pai no versículo 22. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. O velho está meio confuso. O que está acontecendo? E não conheceu, porque as mãos estavam cabeludas. E ali ele abençoou, ele liberou a palavra da bênção sobre seu filho. Quando ele libera a palavra da bênção, imagine Jacó dizendo, yes. Só que essa palavra da bênção, gente, não era sussurro, era em voz audível. A casa testemunhava quem é que manda agora. A casa testemunhava quem é o herdeiro das riquezas. A casa testemunhava quem é o ancestral do Messias. A família inteira está sabendo agora quem é o cara. E o cara é o Jacó. Quando Jacó se retira, saiu a bênção. Saiu o quê? Eu vou perguntar para quem estava ligado. A bênção era para quem? Ele enganou o pai? Ele disse que foi Deus que mandou a caça. Ele enganou o pai? Ele era peludo? Então ele enganou o pai. Então eu vou perguntar de novo. Ele enganou o pai? Mas a bênção era para ele? A bênção não era para ele? Ele enganou o pai? A bênção era para ele? Só. Eu ouvi outro não. A bênção era dele ou não era, irmão? No bucho da mãe, não foi? Deus não falou? Então não estressa não. Ele enganou o pai? E a bênção... Ele enganou o pai? E a bênção era dele? Só não precisava receber da forma? Mas a bênção era dele? Última pergunta. Quem foi que disse que a bênção era dele? Mas Isaac queria abençoar quem? E acabou abençoando quem? A soberania divina permanece apesar das precipitações humanas. Adore a Jeová! Aleluia! As precipitações dos homens não anula a vontade de Deus. Podem tentar desvirtuar, podem tentar desviar o que for. O que Deus tem para sua vida vai acontecer do jeito que Ele decretou, pela graça, apesar das suas fraquezas. Aleluia, aleluia. Deus na eternidade, tu não manda em nada, Isaac. Quem manda sou eu. A soberania divina sobre Isaac. A soberania divina sobre Esaú. Esaú tá lá, ó. Enganei meu irmão, vou pegar a bênção do meu pai. Cadê o bichinho? Aí vê o bicho, pega a flecha, ó. Pega o bicho, prepara a comida e traz pro papai, porque ele também vai enganar o papai. Só que caladinho, ele diz, vou pegar a bênção de meu irmão, vou pegar a bênção de meu irmão. Aí, versículo 30, aconteceu que acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas quando Jacó acabou de sair da face de Isaac, Esaú chegou com a caça. Isaac caladinho tava, caladinho ficou. Jacó, perdão, caladinho tava, caladinho ficou. E o Isaac tá, ai, bucho cheio, filho abençoado,
já posso morrer, porque já organizei tudo. Aí chega Esaú e diz assim: meu pai, come, eu trouxe a benção, a caça tá top, a comida aí eu fiz, ó. Tá top, papai, come. Aí o coroa perguntou: quem é tu? Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Olha o 33. Isaac estremeceu, quase dá um infarto. Isaac estremeceu com um estremecimento muito grande e disse: então quem foi que trouxe a caça e trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que você viesse e eu o abençoei. Antes que você chegasse, chegou Jacó. Deus é quem passa na sua frente. Deus é quem atravessa na sua frente. E se você não frear, ele te atropela. Jacó chega antes de Esaú. E agora, irmão, Esaú, ouvindo essas palavras, bradou com grande e muito amargo, dizendo a seu pai: me abençoa, pai, me abençoa, pai. Aquilo que você tem que implorar muito, sendo que poderia ser fácil no caminho da obediência, está mostrando a precipitação do seu coração. Me abençoa, pai, me abençoa. E o velho diz: teu irmão veio com sutileza e tomou tua bênção. Mentira, não é dele, é de Jacó. E ele diz assim: Esaú agora, não é por isso que o nome dele é Jacó, por isso que 2 vezes me enganou, tomou minha primogenitura, tomou minha bênção. Que falada eram as duas juntas. Ele está querendo dividir o que não era para dividir. Pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim. Aí Isaac disse: eu já coloquei ele como senhor sobre você, porque o maior servirá o menor. Deus inverteu a coisa, o menor se tornou senhor do maior. Por quê? Porque Deus havia escolhido para ser daquele jeito. Deus não mudou o plano, apesar do estremecimento de Isaac. Versículo 34. Esaú grita, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. Ele está gritando dentro da tenda, mas não adianta. A soberania de Deus não se anula com gritos de precipitados. A Bíblia diz que Isaac estremece. A soberania de Deus não se anula pelos seus estremecimentos. Esaú guardou ódio de Isaac, guardou ódio no coração. Capítulo 27, versículo 41. Odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o havia abençoado. Então Esaú disse no coração: passados os dias de luto do meu pai, está todo mundo pensando que o velho vai morrer, porque o velho que falou que ia morrer. Eu disse a vocês que a precipitação começou no líder, no cabeça da casa. Passando-se os dias do luto do meu pai, eu vou matar Jacó. E agora você tem a soberania divina sobre Jacó. O que Deus fez com Jacó? A mãe, no capítulo 27, diz a ele no versículo 46, fala para Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar das filhas de Et como estas são das filhas da terra, para que me será a vida? Sabe o que a mulher está fazendo, meu Deus do céu? Ô mulherzinha, a mulher acabou de fazer o filho enganar o pai, só que ela sabe como conquistar o marido. Ela chega assim, ó, e faz carinha de triste, com voz de triste: se Jacó casar com as meninas dessa terra, minha vida está acabada, eu prefiro morrer. E meu bem, você não quer eu morrida. Ela conversando, ela dialogando com o marido dela. E sabe o que ele faz? Tá bom, chama Jacó. Só que não era ela, nem era ele. Era Deus controlando todas as coisas. O que Deus faz no capítulo 28? Inspira Isaac a mandar Jacó para longe. Diga, para longe.
Por quê? Porque debaixo da proteção da mamãe, ele foi manipulado a mentir para o pai. Deus o conduziu para longe da mãe, Deus o conduziu para longe do pai, Deus o conduziu para longe do irmão. E na solidão do deserto, longe de tudo e todos, ele aprendeu a ser um homem de caráter. Demorou, mas aprendeu. Pois quem recebeu a bênção de Abraão e a bênção de Isaac tem que aprender a peregrinar fora da casa. Agora, ele não vai mais sentir que ele é o preferido da mãe, ele não vai mais ser manipulado pela mãe, ele vai aprender a ter maturidade, ele vai aprender a se comportar como um líder. Olha a soberania de Deus, igreja. Saiu de casa projetando passar alguns dias, mas Deus fez ficar lá 20 anos. Olha a mamãe, 27:43. Meu filho, ouve minha voz, levanta, vai para Labão, vai para Harã, mora com ele alguns dias. Ei, passa um. Aí, ó, e mora com ele alguns dias. Ficou lá 20 anos. Porque a precipitação dela não anulou a soberania divina sobre Jacó. Deus o fez ficar lá por 2 décadas. Deus está dizendo que é soberano sobre o plano dela. Por quê? Porque ela pensou que Isaac não ia descobrir. Ela pensou que Esaú não ia descobrir. A maldição vem sobre mim, meu filho. Entra lá que Esaú não está lá. E você entra como peludo. E ele entra, mas o pai descobre, o irmão descobre. Deus, em sua soberania, fez com que o que estava em oculto ficasse às claras. Ela quer Jacó fora alguns dias. E ela ainda promete. Ela ainda faz uma promessa no versículo 45. Deus mostrando a soberania sobre ela e sobre ele. Vai, fica alguns dias até que se desvie a ira de teu irmão e se esqueça do que você fez. Quem guarda mágoa não esquece nunca, minha filha. Então enviarei e te farei vir de lá. Sabe o que ela está dizendo? Eu vou mandar alguém te buscar. Imagine Deus do céu dizendo: vai nada, não vai não. Só Deus fez Jacó voltar. Ninguém foi buscá-lo. Porque Deus está mostrando para aqueles precipitados que quem controla a família é Ele, quem controla a história é Ele. Deus estava mostrando para aquela família quem é que estava no trono. E as consequências das precipitações, quando você se põe a pensar sobre as dimensões da soberania de Deus sobre essa história. Irmão, fica comigo. Rebeca morreu e não viu seu filho voltar. Rebeca morreu e não viu Esaú perdoar Jacó. E perdoou, mas ela não viu. As consequências das precipitações pioram a nossa vida. O Espírito está dizendo a alguém aqui: precipitação não melhora em nada a sua vida. Deixa eu perguntar para as irmãs que prestaram atenção na palavra. Lembra do capítulo 25? Rebeca conhecia ou não o poder da oração? Então, enquanto Isaac está projetando ministrar sobre Esaú a bênção que era para Jacó, ela poderia orar. O Deus que falou com ela sobre os filhos no ventre poderia falar novamente, poderia agir novamente, mas ela preferiu agir na força do seu braço. E porque ela agiu na força do seu braço, ela perdeu 2 filhos, um para desonra e outro para distância. Não vale a pena se precipitar. Espera o tempo de Deus. Espera o conselho dos ministros de Deus. A paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Se Deus nada disse, nada faça. No capítulo 29, versículo 21,
Jacó vai casar e ele quer Raquel. E acontece que chegou o dia do casamento. Me dá minha mulher, porque meus dias de trabalho já se cumpriram e eu tenho um acordo entre eu e ela. Então Labão ajuntou todos os varões e fez um banquete. E aconteceu que à tarde ele tomou Leia, a filha primogênita, e entrou a ela. E Labão deu a serva Zilpa, Leia por serva. E aconteceu pela manhã que era Leia que estava lá na tenda. Jacó pensando que passou a noite de núpcia com Raquel. Sei. Aí passou a noite de núpcia com a Lia, a mais velha, a primogênita. E ele foi atrás de Labão, nervoso. Como é que você faz isso comigo? Eu trabalhei por Raquel e tu me dá Lia de zóio torto? Olha o que Labão responde no 26. Não se faz assim no nosso lugar. Não se pode que a menor se case antes da... Ele enganou o pai para receber a bênção da primogenitura. E agora, quando ele chega numa casa, ele é enganado pela lei da primogenitura. Porque não adianta se precipitar. Você vai aprender. Deus não vai te abandonar, mas Ele vai te ensinar de um jeito que vai te confrontar. E o Espírito está dizendo: para hoje, para agora, se arrepende, volta ao primeiro amor, cai de joelho e pede a direção, cai de joelho e pede a resposta. Não vá na força do seu braço. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Gênesis 37 e 31. Então tomaram a túnica de José e mataram o quê? Um cabrito. Lembra quando foi enganar papai? Lá no capítulo 27. Vai lá no quintal e pega 2 cabritos. Matou o cabrito, pegou a pele do cabrito, colocou no braço e no pescoço para enganar papai. Um filho enganou o pai usando cabrito. E agora os filhos de Jacó matam o cabrito, pega a capa de José e mancha a capa de José no sangue fala cabrito, e mancha no sangue do cabrito e leva a capa manchada no sangue do cabrito para o pai e diz: uma fera matou e comeu o seu filho José. E agora Jacó vai viver amargurado muitos anos, enquanto José está no Egito. Ele pensa que José está morto, porque o filho que enganou o pai com cabrito foi enganado pelos filhos com cabrito. Cuidado, que o homem planta, ele vai colher. Precipitações humanas, pastor. E agora, como eu cancelo os efeitos da minha precipitação? Arrependei-vos, arrependei-vos. Metanoia, muda a rota, muda o caminho, volta atrás. Aleluia. Quem pode levantar a mão? Diga: me dá sabedoria, Jesus. Que platus avastui xarandarabre anagachou xaram. Espera, Deus vai agir. Isaac viveu mais quantos anos? Diga 20. Uma cegueira fez Isaac pensar que já estava tudo acabado. Se Isaac não se precipita, Esaú não vai à caça. Se Esaú não vai à caça, a mãe não engana o marido. Se a mãe não engana o marido, Jacó não mente. Isaac pensou que já estava tudo acabado. Isaac pensou que já estava no fim, mas não estava.
Quantos tiraram a própria vida pensando que já estava tudo acabado, mas não estava? Quantos destruíram o seu lar pensando que já estava no fim, mas não estava? Não estava, pelo amor de Deus. O Espírito está dizendo a alguém aqui: pode estar cansada, pode estar cansado. Não é que você quer desistir, você só está cansada. Não é que você vai desistir, você só está cansado. Espera mais um pouco. O que há de vir, virá e não tardará. Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele está projetando algo lindo para a sua vida. Ele está forjando o seu caráter. Calma, Isaac. Espera mais um pouco, irmão. Escute as histórias dos homens de Deus. Leia a Bíblia. Veja os processos que eles enfrentaram. Muitas dores foram causadas naquela família, porque Isaac pensou que já era o fim. E ele quis se organizar. Ele errou pensando que estava acertando, irmão. Sabe aquela canção que diz: quantas vezes você caiu tentando acertar? Foi o que aconteceu com Isaac. Deus tinha tantas coisas lindas para aquela família. Aconteceu o que Deus quis, o que Deus decretou, mas a dor que eles sentiram poderia ser evitada. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta, mas tem dor. Não diz que não tem dor, diz que elas não acrescentam. Por que que as bênçãos sempre terão dores? Porque os abençoados sempre vão se precipitar, né, abençoadinhos? E agora eu mostrei para vocês as consequências das precipitações, e nós temos as bênçãos advindas da soberania. Deus cumpriu o seu plano. Jacó foi eleito e transformado. Sua descendência se multiplicou e nasceu o Salvador do mundo. Ele é soberano, e o que Ele decretou vai acontecer para a glória dele. Você errando ou acertando, o nome dele vai ser glorificado e vai dar tudo certo. Aquele que veio da descendência de Jacó, porque foi o eleito de Deus para isso, disse em Mateus 6:25. Não se preocupem com o que comer nem o que beber. 26. Vejam os passarinhos que voam, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósito, mas o Pai dá para eles o que comer. E vocês valem muito mais do que os passarinhos. Nenhum de vocês podem aumentar a vossa vida, por mais que se preocupem com isso. Então, por que vocês estão ansiosos com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Não trabalha nem faz roupa. 31. Não fiquem preocupados perguntando o que vamos arranjar de comida, ou onde vamos arranjar bebida, ou o que vamos arranjar de roupas. 32. São os ímpios que estão sempre se preocupando, procurando e se desgastando com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam. Portanto, coloquem em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Não se precipita, só confia. Eu não gosto disso, é chato, mas fala só uma vez, diga: não se precipita. Fala para alguém: só confia. O descendente de Jacó enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo inspirou um apóstolo chamado Pedro, que também era ansioso, que também era precipitado. E esse Pedro escreveu 1 Pedro 5:7.
Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você vence a precipitação crendo, confiando, dependendo da sua aliança com Deus. Deus tem uma aliança conosco. Olhe para mim. A serpente disse a Eva: come. E Eva se precipitou, comeu. Quando você chega em Gênesis 37, os irmãos de José jogam José no poço e comem pão em cima do poço. Porque a aliança sempre tinha comida. Quando Jacó dá o guisado no capítulo 25 para Esaú, eles estão firmando uma aliança. Você está comendo comigo e a bênção é minha. Para abençoar Esaú, o que Isaac diz? Prepara um guisado, porque eu estou aliançado contigo em te abençoar. Era sempre assim. Aí vem Jesus, levanta o cálice, pega o pão, parte e diz: esse é o sangue da nova aliança. Esse é o meu corpo partido por vós. Se Jesus se precipitasse, ele daria ouvido a Pedro: Senhor, jamais irás para a cruz. É verdade, Pedro, é muita tortura. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você não cogita nas coisas de Deus, você só cogita nas coisas dos homens. Volta lá atrás em Mateus 4, o diabo dizendo a Jesus: lança-te daqui abaixo, ó, os anjos te protegem e você fica famoso rapidinho. Se Jesus se precipitasse, ele ficaria famoso rápido. Não precisava passar pela cruz. O povo ia amá-lo, o povo ia aplaudi-lo e não iriam deixar que ele fosse crucificado. Mas ele não se precipitou. Ele preferiu honrar o Pai. Ele preferiu enfrentar demônios e feras no deserto. Marcos capítulo 1. E o texto diz em Hebreus 12 que a gente deve olhar para Jesus. Projeta para mim, por gentileza. Por que olhar para Jesus? É para você aprender a olhar a vida do jeito que Jesus olhava. Hebreus 12. Olha essa perspectiva de Cristo. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta. E cadê o gozo? Cadê a alegria? Assentou-se à destra do trono de Deus. Se ele se precipita, ele não enfrenta a cruz. Se ele se precipita, ele não desprezava o desprezo. A afronta é desprezo. Se ele é precipitado, ele não ia abrir mão dos desprezos. Ele ia desistir de tanto desprezado que ele foi. Mas sabe o que ele fez? Ele desprezou o desprezo por causa da alegria que estava proposta. Para não se precipitar, você tem que olhar além do seu momento. Para não tomar decisões erradas, você tem que olhar para além do momento e focar na eternidade, irmão. Fique em pé. O pastor quer falar com a equipe de louvor. Eu posso orar por você?
Senhor, seu povo ouviu sua palavra. Todo mundo aqui tem que tomar decisões. E quem prestou atenção nessa palavra, Pai, quer crescer. Quem prestou atenção nessa palavra quer tomar decisões, porque o Senhor deu essa capacidade aos homens. Só que às vezes nós somos pequenos demais, imaturos demais, e já sofremos tanto com escolhas erradas. Tem misericórdia dos seus servos. Tem misericórdia dessa mãe, tem misericórdia dessa filha. Tem misericórdia desse filho, desse jovem, desse rapaz, dessa moça, desse obreiro, dessa família. Tem misericórdia de nós. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, Ele vai dar. Quem não tem sabedoria, peça, Ele vai te dar. Dá-me sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Guia nossos passos, guia nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos olhos. Pode cantar, meus irmãos. Que o Senhor toque-nos, que o Senhor nos confronte e nos conforte, que o Senhor nos leve além do que a gente sonhou. Que nessa manhã todos os meus medos, os crentes saiam daqui direcionados pela sua mão. Em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim,